Boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que nós iniciamos o nosso segundo encontro integrado de pesquisa e formação e o nosso terceiro encontro do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, que nesta edição ocorre de forma virtual, considerando o contexto da pandemia vivido no mundo todo. A nossa mesa, intitulada Formação e Prática Docente, terá como coordenadora a professora doutora Janaína Gomes Viana de Souza, lotada no Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da Universidade Federal do Piauí. Doutora em Educação, com especialização em Ensino Superior, pesquisadora na área da Educação Infantil e membro do Núcleo de Pesquisa sobre Educação, Infância e do Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil. A mesa também conta com a participação e colaboração dos petianos Letícia Daniela Assunção e Gabriel de Oliveira Lima, alunos do curso de Pedagogia da UFPB. Nessa tarde, nós teremos 4 trabalhos a serem apresentados. São eles, vamos já ver? O primeiro trabalho a ser apresentado nessa tarde está intitulado Avaliação Educacional por uma Educação de Qualidade, de autoria de Elisaete Gomes Ribeiro. O segundo trabalho, Como Tornei-me Pedagogo, uma análise do contexto implícito da formação inicial, de autoria de Tainá Guedes, Assunção Martins, Mary Grace e Silva Lima. O terceiro trabalho, intitulado Das Primeiras Iniciativas de Educação Infantil às Instituições Educativas Atuais, entre o Cuidar e o Educar, de autoria de Janaína Gomes Viana de Souza. E o quarto e último trabalho, intitulado Formação Inicial e Continuada de Professores em Tempos de Pandemia, Dilemas e Desafios, de autoria de Liamara Mendes de Souza, Tiago Pereira Gomes e Vilani Moreira Leal. Esta mesa ela terá duração de 1h30 e cada conferencista terá de 20 até 20 minutos para apresentar suas colocações. Em seguida, através do chat, abriremos para os questionamentos. Esclarecemos que só serão considerados questionamentos pertinentes às temáticas apresentadas nesta mesa. Sim? Desejamos a todos uma boa tarde, um bom encontro e vamos à primeira apresentação. Meu nome é Elisaete, sou doutoranda do curso de Educação e o tema do meu trabalho é Avaliação Educacional por uma Educação de Qualidade. O meu trabalho ele fala sobre as avaliações nas instituições, que é fundamental hoje para o processo de ensino do aluno. As instituições escolares hoje elas vêm sendo forçadas a melhorar cada vez mais o seu processo de avaliação e com isso melhorar a qualidade de ensino dos seus alunos. O que temos visto é que os alunos nas primeiras séries iniciais eles têm uma grande dificuldade de aprender. E com isso essa dificuldade vai acelerando as outras demais nas demais séries, chegando até o nível superior. Então, com isso, esse processo de avaliação ele precisa ser bastante adaptado, organizado pelos professores. E com isso, para que haja essa gestão da qualidade, uma melhor avaliação, precisa da participação de todos os profissionais, todos os professores que estejam envolvidos no processo de aprendizagem desse aluno. Então, meu trabalho ele foi totalmente feito bibliográfico, ele é uma projeção para fazer a continuação com a pesquisa quando tudo retornar. Então, eu fiz totalmente bibliográfico. Então, conforme Vasconcelos, ele fala que o professor ele tem que ser um mediador e melhorar cada vez mais as suas estratégias, seus modelos de avaliações, para que isso possa acontecer naturalmente o aprendizado dos alunos. Ou seja, o educador ele precisa ser um formador de conhecimento desse aluno, não é somente jogar conteúdo, ele precisa fazer que esse aluno seja crítico e participativo da sua própria sociedade, no seu meio que ele está com ele, onde ele vive.
E a gestão escolar ela também faz parte desse modelo de avaliação, porque hoje um bom gestor ele precisa participar também das avaliações de seus alunos, não é só simplesmente ficar numa coordenação, mas sim participar com estratégia, formações profissionais de seus docentes, que posteriormente irá melhorar as suas estratégias de ensino dos seus alunos. Paulo Freire ele deixa bem claro que os meios que o docente utiliza tem que fazer com que este aluno participe ativamente de sua sociedade, onde esse aluno seja um transformador de conhecimento onde ele vive, que ele participa de uma forma multidisciplinar, ou seja, que ele tenha conhecimentos não somente de uma área, mas de conhecimento de várias coisas. E partindo dessa premissa, Pazeto ele fala sobre o planejamento, tanto que é importante para a avaliação dos alunos, onde os professores, quando fazem um determinado planejamento, algumas das vezes, não é que todo aluno ele vai seguir aquele mesmo modelo de conhecimento ou mesmo conteúdo, não. Vários alunos ele precisa, onde o docente ele precisa buscar estratégia para melhorar o ensino e o aprendizado do aluno. Assim, porque às vezes tem alunos que aprendem com um determinado método e outros não. Nem todo mundo, nem todo aluno, quer dizer, ele tem o mesmo processo de aprendizagem do outro. Tem aluno que tem mais facilidade para aprender matemática, outros mais português, outros química, e assim vai. Então, o professor ele precisa procurar o melhor meio de transmitir o seu conhecimento ao seu aluno. Então, o planejamento é fundamental. O planejamento é importante para que o professor possa avaliar suas estratégias, se estão dando certo, e também para avaliar o aprendizado do seu aluno. Porque a função da educação é formar alunos para o futuro, melhorando a participação, melhorando o processo de aprendizagem deles, fazendo com que esse aluno seja um mediador de conhecimentos. E com isso, a educação ela forma pessoas indivíduos conscientes de sua participação na sociedade. Aluno mais participativo, ele tem um processo de aprendizado melhor. Então a escola tem todo um processo. Então a avaliação, ela parte desse processo de estratégia, metodologia que um professor faz. Então não é todo aluno que consegue aprender da mesma forma que o outro. Então, o Luquez ele sempre fala que o professor ele tem que sempre buscar as melhores estratégias, os melhores processos para avaliar seus alunos. Trabalho presente, né, intitulado Das primeiras iniciativas de educação infantil às instituições educativas atuais, entre o cuidar e o educar, de autoria de Janaína Gomes Viana de Souza. Primeiro vamos fazer uma contextualização, né, que trata basicamente de um resumo da pesquisa. O presente trabalho se constitui recorte de uma pesquisa de doutorado em educação, realizada por meio da UFP entre os anos de 2015 e 2017. Os objetivos foram investigar as experiências vivenciadas pelas crianças no cotidiano da educação infantil, bem como promover a formação continuada de professores nesse contexto educativo. Este recorte trata de estudos examinados sobre como se formou as primeiras iniciativas de educação infantil no Brasil às instituições educativas atuais. O trabalho foi produzido por meio de uma pesquisa bibliográfica realizada durante o doutorado em educação, a fim de compor material para fomentar os encontros formativos que foram realizados como uma das estratégias metodológicas utilizadas na pesquisa para produzir dados juntamente com as professoras partícipes. Como fundamentação, utilizamos os estudos de Didonê, Monacha, Kramer, Campos, Oliveira e os documentos legais que regem a educação infantil brasileira. Introdução. As primeiras iniciativas voltadas para o ensino de crianças no Brasil surgiram a partir da metade do século XIX e se inspiraram basicamente em ideias e concepções de educação nascidas na Europa Ocidental.
Essas primeiras iniciativas, elas nasceram com propostas de atendimentos diferentes, tanto na denominação dos espaços, como na proposta de assistência. As creches foram pensadas para atender filhos de mães trabalhadoras, crianças pobres, né, crianças menos favorecidas, órfãs ou abandonadas, e possuía caráter essencialmente assistencialista. Já os jardins de infâncias, inspirados nas propostas de Froebel, evidenciavam outros olhares, sendo locais para as crianças mais favorecidas, deixando transparecer o caráter educacional que considerava aspectos sociais, afetivos e cognitivos. Emergia, assim, a dicotomia da infância, que nasceu engendrada em dois modelos distintos, que vão dar início a dois modelos de instituições de educação infantil no Brasil: a creche e a pré-escola. No intuito de levar as professoras, né, que eram partícipes da pesquisa, que estavam participando dessa pesquisa de doutorado, a refletirem sobre o cuidar e o educar na educação infantil, nós realizamos uma pesquisa bibliográfica em março de 2016 sobre as primeiras iniciativas de educação infantil com o intuito de produzir material para estudos e reflexões em um dos encontros formativos que foram realizados durante a pesquisa. Esses encontros tinham como objetivo promover dados, produzir dados para a produção, produzir dados para análise e conclusão dos resultados. Olá a todas e a todos. Eu me chamo Tainá Guedes Assunção Martins, sou graduanda do curso de licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão, no campus Timon. E eu venho aqui falar um pouco da pesquisa que venho desenvolvendo junto com a minha orientadora, a professora doutora Mary Grace Silva Lima, na qual é intitulada Como Tornei-me Pedagogo-Pedagoga, uma análise do contexto implícito da formação inicial. Vale ressaltar que essa é uma pesquisa que se encontra ainda em andamento e que traz como objetivo compreender os encontros e desencontros acerca da união teoria e prática vivenciados pelos pedagogos, pedagogas no início da carreira docente. Bom, de onde surge essa temática, né? Com o fim da graduação se aproximando e aí eu fui buscando aquilo que mais me inquietava para poder produzir a minha monografia, né? E aí, entre conversas com professores, entre leituras de textos, de livros, eu fui encontrando esse objeto de pesquisa, na qual é algo que a gente ouve muito falar dentro da academia, que é essa importância da relação teoria e prática dentro do campo universitário, mas que nós, graduandos, muitas vezes sentimos falta dessa aliança. Então, algo que deveria andar junto, a gente sente como se andasse muito separado. Então, quando a disciplina se apresenta como teórica, ela se apresenta essencialmente teórica. E quando a disciplina se apresenta como prática, ela se apresenta essencialmente prática. Então, a gente acaba ficando ainda sem conseguir sentir, vivenciar as disciplinas que nos são ofertadas de modo que consiga haver essa relação teórica e prática de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais eficaz. E em meio a esse objetivo, a nossa pesquisa ela também tem alguns outros aspectos que nós vamos buscar investigar e estamos investigando, porque é uma pesquisa que é bibliográfica, mas que também tem partes de pesquisa com entrevistas semi-estruturadas, com 8 participantes, sendo 4 homens e 4 mulheres, egressos do curso de pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão, tendo de 1 a 3 anos de formação, no qual é um período que nós pegamos por base os estudos de Huberman, que trabalha os ciclos de vida profissional, onde entende esse período como o início da carreira docente, né? Então, a partir de alguns relatos, de algumas conversas, até mesmo antes das entrevistas com outros amigos que são já formados,
eu senti, eu ouvi das experiências, das narrativas deles, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, dado ao fator gênero, apenas por serem homens pedagogos. Então, houve essa necessidade de também compreender esses caminhos que levaram a essa diferenciação de oportunidades que são dadas no meio profissional, na inserção profissional do professor pedagogo. E aí, para isso, nós tivemos que recuar um pouco na história da educação, apesar de não ser o foco da nossa pesquisa, mas nós sentimos essa necessidade de entender os primórdios da educação no Brasil, desde a vinda dos jesuítas para cá, a expulsão destes, a vinda da família real para cá. E aqui é um ponto muito importante, porque quando a gente pensa na vinda da família real para o Brasil, a gente pensa também numa tentativa de europeização do país, sobretudo da então capital Rio de Janeiro. E aí, nisso, há a institucionalização das faculdades de Direito, de Medicina, posteriormente das engenharias. E aí se nota um crescimento, um avanço já, um relativo avanço no aspecto educacional no Brasil. E aí mais à frente a gente vai vendo a institucionalização das escolas normais no Brasil, nas quais é válido ressaltar que não se deram da mesma maneira em todas as regiões, né? E aí a gente pensa no processo de feminilização desse curso. E a gente acaba percebendo os aspectos envolvidos dentro desse contexto, nos quais são os sociais, culturais, políticos, econômicos, culturais. E aí a gente percebe que, quando a gente vai falar de inserção da mulher no mercado de trabalho, e aqui é um outro ponto que nós devemos prestar bastante atenção, onde as mulheres no mercado de trabalho, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, de que mulheres nós estamos falando? Nós não estamos falando de qualquer tipo de mulher, nós estamos falando de um setor privilegiado da sociedade, porque as mulheres pobres, negras, ex-escravizadas, elas sempre tiveram que trabalhar, sendo colocadas as profissões mais à margem possível, né? Então, quando a gente vai falar dessa inserção no mercado de trabalho feminina, a gente está pensando em um público específico de mulheres. E aí a ala mais conservadora da sociedade, que julgava essa saída das mulheres do recôndito do lar para o espaço público como uma destruição da família. Então, foram pensadas profissões a que as mulheres deveriam ocupar. E aí, dentre estas, estariam aquelas que fossem uma extensão das atividades que já eram desenvolvidas dentro de casa. E aqui a gente pensa nas profissões como enfermeira, datilógrafa, cuidadora, professora, dentre outras. E aí se tem uma ideia de que, quando há a remuneração salarial feminina, não se pensa como uma renda principal dentro de casa, mas sim que a renda da mulher, ela é apenas um complemento à renda do marido, porque essa sim era a renda principal da casa, onde nem sempre se configurava dessa maneira, porque haviam famílias onde as próprias mulheres eram aquelas que sustentavam lá, que mantinham lá. Então, a gente acaba percebendo essas continuidades e descontinuidades que a história vai nos proporcionando. E aí a gente vê a desigualdade salarial entre homens e mulheres que são vividas, que são vivenciadas até hoje, né? Em várias profissões. E aí, voltando um pouco para a relação teórica e prática, a gente pode pensar aqui alguns autores, né, que vão trabalhar essa formação de professores, onde Formosinho, ele nos coloca que o professor, ele é para além de um especialista em uma área do saber, ele é um agente de transformação humana, ou seja, você enquanto professor, e se você é um professor reflexivo, que reflete a sua prática em sala de aula, que reflete a sua atividade profissional, você vai levar criticidade para os seus alunos. Então, você vai despertar nos seus alunos uma condição que vai estar para além
das disciplinas conteudistas. Você vai despertar o senso crítico desses cidadãos, desses que vão fazer parte da sociedade no amanhã, uma parte produtiva da sociedade no amanhã. Então, é tornar esses cidadãos, esses alunos, seres capazes de compreender, de terem uma visão maior daquilo que acontece no mundo, no qual não são coisas que são postas, que estão colocadas porque são assim, porque devem ser assim, mas porque foram impostas, porque são construções culturais. E aí é onde cabe refletir: será que o nosso campo universitário está realmente preparando, de fato, os profissionais para lidarem com esse tipo de anseio a que a sociedade tanto busca, a que a sociedade necessita, né? Então, é entendendo a pedagogia como um campo que estuda a educação na sua complexidade. É aquele curso que vai lhe preparar para estudar, para entender, para compreender não só os assuntos conteudistas, não só para você trabalhar em sala de aula propriamente dita, o que já não é pouca coisa, mas também capacita para você trabalhar nos ambientes tanto escolares como extraescolares, lhe oportunizando uma maior compreensão do ensinar. E aí, a nossa pesquisa, ela não visa somente olhar o profissional, o professor iniciante, a partir dos seus enfrentamentos, das suas dificuldades, mas também percebendo, analisando aquilo que só o professor iniciante possui, que é aquele gás, aquela vontade de fazer a diferença, de chegar e mudar aquela realidade que está posta. É aquele professor que, vindo da academia recentemente, ele está cheio de ideias, as teorias estão aqui, lhe impulsionando para você fazer o diferencial. Então, é a base teórica, é a base prática que a universidade lhe proporciona. Não só nas suas dificuldades, nas suas fragilidades, que a gente sabe que tem, mas também nas suas potencialidades de professor, pedagogo iniciante, aquele que chega e que vai fazer o diferencial. Chegamos ao final do nosso encontro. Né? Foi um prazer enorme ter todos vocês durante toda a nossa tarde, né? Ainda que por meio virtual. Foi prazeroso discutir, né, as temáticas que foram tratadas à mesa. Obrigada pela participação de todos, tanto de quem apresentou o trabalho, como os participantes ouvintes. Obrigada. Nos encontramos no próximo ano e até mais. Um prazer tê-los aqui conosco nesse encontro.